Aqui nós somos mulheres muito diferentes, o que nos une é ser mulher, né? Mas fora isso, nós temos tantas diferenças e quando chegarmos na assistência à saúde, precisamos ter essas nossas diferenças olhadas para que a efetividade da assistência ou de outros âmbitos da saúde realmente exista. Então eu brinco que a gente tem ainda essas bênçãos nesse curso tão maravilhoso do SUS, que visa não só letrar, mas criar essa noção de competência cultural, não só para questões LGBT, mas para as questões de diversidade ao máximo que sejam possíveis, né? De deficiência, de etnia, de etarismo, né? Do enfrentamento ao etarismo no SUS. As pessoas, elas precisam ser bem recebidas no sistema de saúde. A saúde é um direito de todos, todas e todes. Exatamente. Tá? Então, é um dever nosso, enquanto profissionais de saúde, garantir que nossos pacientes, sejam eles quem forem, estejam onde estiverem, que eles tenham acesso à saúde de qualidade. Oi, pessoal! É um prazer receber vocês aqui no Hemodiálogos, o seu videocast favorito de saúde renal. Aqui a gente recebe quem entende para explicar e descomplicar a nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e vou te acompanhar nessa jornada de conhecimento. Nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, Spotify e YouTube. E claro, você também pode nos acompanhar no @hemodiálogos. Lá, você pode sugerir temas e também acompanhar todos os que já rolaram na nossa timeline. Vem? Nem todas as pessoas conseguem acessar os cuidados de saúde de maneira equânime. E isso é uma realidade no nosso sistema de saúde. É importante conversarmos sobre isso, falarmos sobre diversidade, equidade e acesso à saúde para todas as pessoas. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que alguém que já trabalhou com políticas públicas de saúde no Ministério da Saúde por mais de uma década. Então, pode parar de procurar. Você já encontrou aquilo que você precisava. Hemodiálogos. E para falar sobre um tema que é tão relevante e importante, eu tenho o prazer de receber ela, Alicia Krieger, que é farmacêutica e também estudante de medicina. Oi, Alicia, tudo bem? Olá, Jéssica. Olá a todas, todos e todes, as pessoas que nos ouvem e também nos assistem agora. Prazer enorme estar contigo aqui. Prazer poder estar falando com você sobre esse tema que é tão caro, né? Na verdade, 3 grandes áreas que falam sobre um tema só, que é a saúde. A diversidade, a inclusão e a equidade. Lembrando que a equidade, que a gente muitas vezes trata como um tema acessório, um tema que é satélite ao SUS, pelo contrário, né? É um dos 3 princípios basilares do Sistema Único de Saúde. Exatamente. Está desde o primeiro momento, Exato. Desde a descrição do SUS na lei, já estava lá. A pedra fundamental, né, do nosso sistema de saúde, a gente tem muito a agradecer a esse termo. Mas eu acho que antes de mais nada, para a gente saber de onde nós estamos partindo, por que é tão importante ouvir a sua opinião, Alicia, sobre esse tema? Quem me dera, né? Quem sou eu? Um pingo nesse oceano, né? Então, licença para chegar, achei as mais velhas, né? As que me antecederam. Quero aqui saudar a travestilidade que propôs, né? Que foi a responsável por eu estar aqui hoje, mas também quero saudar as mulheres em sua totalidade cisgênero que me antecederam. Minha bisavó, minha avó, minha madrinha, minha mãe, enfim, as minhas contemporâneas, e também saudar aquelas que vão vir. Acho que nós não somos nada, né, sozinhas, nós somos uma coletividade real. Principalmente nós que participamos, né, que somos parte aí de populações tão vulnerabilizadas, minorizadas socialmente, né, não minoritárias necessariamente em números. Estou falando com uma mulher preta aqui que corresponde a 52, quase 53% da população. Isso não é minoritário, né, mas é minorizado socialmente. Infelizmente. Mas eu sou fruto dessas mulheres extremamente fortes que me antecederam e algumas que estão aqui ainda comigo e, como eu disse, aquelas que virão. Isso me propôs ser a travesti que eu sou hoje. Eu não posso iniciar de outra forma, né? E essa palavra travesti que soa tão forte como falar assim, mulher preta, ou falar até outras coisas que até poderiam soar um palavrão aqui que eu não vou falar como as mulheres profissionais do sexo, né? Por que a gente utiliza aqui essas palavras? Porque elas são resistência. Sim. Travesti não me coloca como menos mulher que eu sou.
mas sim me coloca muito mais nessa posição de mulheridade, porque eu só pude ser a mulher que eu sou hoje, construir-me a mulher que eu sou hoje, graças à travestilidade que me antecedeu. Sim. Então, graças a muitas Giovannas Babies, a Keila Simpsons, a tantas que me antecederam e que ainda bem estão aqui vivas e bem hoje, graças às políticas públicas. Eu não preciso falar delas no passado, que elas já se foram, porque elas estão aqui na terceira idade muito bem. Em nome dessas duas, eu agradeço todo mundo. E me permita, em nome da minha querida Erika Hilton, que é a nossa contemporânea e que tem dado esse grande presente como travesti preta, essa mulher de tanta potência que está dando esse grande passo, né, em 40 anos em relação à vida de trabalhadoras e trabalhadores desse país. Então, eu sou produto dessas todas. Sendo essa travesti, né, que passou por tanta coisa, bisneta de uma mulher extremamente feminista, sem talvez nem ter conhecido esse termo lá em 1912, né, mas que sempre disse para todas as mulheres da família: estudem, o melhor marido que vocês terão é o trabalho de vocês. Trabalho. Eu estou aqui hoje podendo dizer que sou farmacêutica, graduada por uma excelente escola pública no Paraná, que é a UEPG, de que eu tenho muito orgulho. Pude aí traçar 2 especializações, mestrado, doutorado, né? Iniciei o doutorado na Unifesp. E hoje estou realizando um grande sonho também, graças a essa coletividade que está finalizando o primeiro ano de medicina, quase entrando aí no 2º ano aqui na capital de São Paulo. Trabalhei por mais de 10 anos no Ministério da Saúde do Brasil, estou ainda em alguns projetos via PROAD, né, com esses sistemas de equidade e também outros de rede de atenção à saúde, mas a minha vida toda, tanto de cunho pessoal como de cunho de trabalho e de pesquisa, sempre foram voltados à equidade como esse princípio norteador do Sistema Único de Saúde. E é muito importante que a gente observe esses dados de dentro, né? Às vezes a gente acha que isso é uma coisa muito distante. E por falar nisso, as pessoas que estão lá do outro lado, elas precisam entender o que é, literalmente, o que é equidade na saúde. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. O que é equidade na saúde? A equidade é um termo já que vem sendo trabalhado no âmbito da saúde, né? Claro que a gente poderia falar de diversas áreas, mas vamos focar na saúde. Poderia e posso até citar Whitehead, que talvez seja a mais difundida das autoras que fala sobre equidade, mas eu sempre prefiro trazer nosso Brasil, né? E não coincidentemente a gente vai começar a falar sobre equidade com mulheres pretas, né? Sim. Professora Rita Barata, nós vamos falar também da Jurema Werneck, que falamos há pouco, né, que traduz inclusive essa realidade para a saúde. Quero falar de uma querida amiga, como é bom a gente poder falar também de autoras que são amigas, né, como a Damiana de Oliveira Neto, que também está hoje no Ministério da Saúde, uma mulher preta que defendeu há pouco seu doutorado em medicina na Universidade de Valência, na Espanha. Então, tantas mulheres maravilhosas, e fecho com uma travesti preta de excelência, professora doutora Jaqueline Gomes de Jesus, psicóloga, professora da Fiocruz do UFRJ, que também fala muito sobre equidade em saúde. E isso tudo tendo como base a equidade como um princípio ético e norteador, não só do SUS, que tem aí seus 36 anos, eu brinco que é um rapaz latino-americano, muito jovem, sem dinheiro do bolso, mas com muita coisa boa para fazer, muita garra, né? Às vezes a gente cobra tanto do SUS, mas pensa aquele seu filho de 36 anos na Latinoamérica, né? Podendo e querendo fazer tanto com tão pouca grana. Quando a gente olha para o NHS, que já tem mais de 60, 70, 80 anos, né? Num país com muito menos desigualdade social e muito mais dinheiro, e aí estamos falando em libras, né? Sim. Ainda veio aprender aqui com o Brasil a como fazer atenção primária. Pois é. Então veja o que é esse conceito de equidade aplicado ao mundo, né? O conceito de equidade é muito mais antigo que o SUS, enfim, né? Mas ele é trazido em 1988 na Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal. Então, o princípio jurídico do SUS nasce em 88. Em 1990, quando a Lei Orgânica da Saúde nasce, né? Por meio da nossa um fruto, né? Da Constituição Cidadã, e na sequência, no mesmo ano, a Lei 8142, o SUS ele é estruturado com alguns princípios e diretrizes, e a equidade, junto com universalidade e integralidade, tem que ser a base do Sistema Único de Saúde. E não só na assistência, como na vigilância, na gestão da educação e do trabalho na saúde, em todas as áreas do que se entende como saúde no Brasil. E fecho dizendo que não é nem só na saúde pública estrito sensu, como a gente diz, dos serviços que eu não pago diretamente, porque o SUS não é gratuito, né? O SUS ele custa caro nos nossos impostos, né? A gente só não paga diretamente assistência, né, no dia a dia. Mas quando eu estou falando de saúde suplementar ou de ambiente privado, a equidade também é um norteador. Porque todo e qualquer serviço de saúde do Brasil, seja ele SUS raiz, seja ele uma clínica privada, um laboratório que for privado. Alguém que preste serviço. Que preste serviço, exato. Deve estar sobre a mesma regra. Está sob a égide do SUS. Então, a equidade, ela vale para todo o âmbito de saúde do Brasil. E o que é isso, fechando? Porque eu acho que essa é a parte menos importante, porque é aquele chavão que a gente já conhece.
tratar o diferente como diferente. Olhar as diferenças e ver a pluralidade, a beleza da diferença. Não preciso dizer o óbvio que uma mulher preta jamais vai adoecer da mesma forma que uma mulher branca. Uma mulher trans e uma mulher cis não vão adoecer da mesma forma. E nem se recuperar, né, pensando no processo saúde, doença, desfecho, né, recuperação e cuidado, a gente precisa olhar para questões biológicas que nos vão ser diferentes, mas principalmente para as questões sociais. Então, essa determinação social do processo saúde e doença, seja com determinantes proximais da saúde, determinantes intermediários, comerciais, podemos falar de tantos, né? A gente nota a diferença. Aqui nós somos mulheres muito diferentes, o que nos une é ser mulher, né? Mas fora isso, nós temos tantas diferenças e quando chegarmos na assistência à saúde, precisamos ter essas nossas diferenças olhadas para que a efetividade da assistência ou de outros âmbitos da saúde realmente exista. E aí, nesse lugar, talvez assim, para a nossa população de ouvintes entender melhor, porque tem algumas pessoas que descrevem a equidade e a igualdade como sendo sinônimos. E eu acho que é de muito bom tom que a gente discuta esses temas e traga, sempre que possível, esse ponto, que não são a mesma coisa. E aí, não são a mesma coisa por quê? Perfeito. Acho que nesse momento até chamo lá as pessoas que estão nos assistindo, né? Só para olhar aqui para minha mão. Ou até para a sua, né, Jéssica? É aquela frase da mãe, da avó, né? Os 5 dedos da mão não são iguais. Quem dirá as pessoas, então, né? Pois é. E isso que eu tô falando porque eu tenho 5 dedos, tem pessoas que não têm esses 5 dedos, tem pessoas que não têm a mão. E tudo isso já vai nos dando a indicação que é igualdade. E aí eu gosto muito de parafrasear Eduardo Galeano nesse momento. Galeano tem uma frase muito simbólica, que diz assim: o horizonte, para que ele serve? Talvez ele seja como uma utopia. Porque o horizonte, ele está lá no fundo, eu estou olhando ele. Quando eu me aproximo 2 passos, o horizonte se afasta 2 passos. Se eu me aproximo 10 passos, esse danado do horizonte se afasta outros 10 passos. Poxa, mas para que serve então esse dito desse horizonte? É para que justamente eu nunca pare de caminhar. Esse horizonte é utópico, talvez eu nunca alcance. Mas ele serve para que a gente caminhe. Hoje eu tô com meus 32 anos. Tô jovem ainda, né? Mas assim, já fui muito mais jovem. Como você disse, eu quando entrei no Ministério da Saúde tinha meus 21 anos. Era uma menina, uma criança do interior do Paraná, indo residir em Brasília, na capital do Brasil, trabalhar no então Departamento de HIV/AIDS, né? Que já mudou tanto de nome, mas que é esse programa consagrado no Brasil e no mundo, que eu tenho muito orgulho de ter no meu currículo. Referência mundial, né? Até hoje, né? No meu currículo e na minha vida, eu aprendi muito e... Quando eu era mais jovem, fui de movimento estudantil, para depois ir para o movimento feminista. O trans, na verdade, foi o terceiro movimento, né, que me acolhe. Eu primeiro venho do movimento estudantil e, na sequência, do movimento feminista. E, como jovem, né, eu sempre fui muito crítica ao conceito de igualdade. Né, com todas as teorias e práticas e vivências. Eu venho de uma família, como eu até comentava contigo, né? O lado do meu pai todo alemão e o lado da família da minha mãe de mulheres pretas, brasileiras, né? E eu, por sorte, convivi com todo amor ao meu pai, né? Que vai me ouvir daqui a pouco, mas eu sempre tive o prazer de conviver com todas essas mulheres fortes, negras do lado da minha mãe, né? Então, assim, isso também nenhum livro vai me ensinar. O que eu quero dizer com isso tudo? Que eu sempre fui muito crítica da igualdade, olhando ela como essa utopia que eu te falei. Mas os anos foram passando, eu fui estudando, fazendo as pós-graduações, mas principalmente eu fui vivendo. Eu tenho o prazer de conhecer as 27 unidades da Federação do Brasil. Tive a oportunidade, por trabalho, de sair e conhecer alguns países ao redor do mundo. E aí você vai vendo que a igualdade, ela talvez não seja um grande problema, veja só. Até a nossa Constituição Cidadã, que eu falei agora há pouco, ela coloca que todos e todas temos que ser iguais perante a lei. Se a gente vivesse no mundo ideal, Jéssica, a igualdade jamais seria um problema. Não seria um problema. Quem não quer ser igual? A gente quer igualdade de oportunidades, de acesso, de tudo. Então eu vou fazer esse paralelo, que talvez a igualdade seja essa utopia, esse horizonte de Eduardo Galeano que a gente quer alcançar. Claro que quer. Só que quando a gente se aproxima 2 passos, ele se afasta 2. A gente vai se aproximando mais 10, ele se afasta mais 10. Por quê? Porque a gente vai encontrando algumas barreiras no caminho. E essa igualdade que a gente tanto quer está lá longe. Só que se você é mulher, tem 3 filhos, ficou viúva, mora numa favela, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, né, a sua terra natal, ou mesmo no Paraná, de onde eu venho, que também tem uma realidade de desigualdade social real, será que esse caminho ele vai ser igual?
a de um homem branco cisgênero. E aqui sem nenhum tipo de demérito a ser homem branco cisgênero, não é sobre isso, mas sobre a realidade de que essas pessoas não partem do mesmo local. Sim. Aí vem a equidade. Então eu não consigo olhar mais a equidade e a igualdade como antônimos, como coisas tão, como inimigos, né? É que na verdade uma precisa da outra. A igualdade é o que a gente quer alcançar lá no final. É o que todo mundo deseja. Inclusive os constituintes, em sua maioria homens brancos, enfim, algumas mulheres brancas também, mas que lutaram por isso, tiveram essa bonita visão da igualdade. Mas a gente, com as nossas vivências, vem refinar isso dizendo, para alcançar essa igualdade, a gente tem que olhar muitas características de renda. Primeiro, de raça. Junto com ela, de gênero, de classe, tantas outras aí, deficiências ou não, identidade de gênero, orientação sexual. Então, quando a gente começa a olhar as diferenças das pessoas e não torna isso um espantalho, como tem sido feito, infelizmente, hoje em dia, em questões políticas, politizar algo que é da vida cotidiana e que a ciência nos dá muito apoio também, a gente não vai conseguir encontrar essa igualdade. Então, para fechar, eu colocaria isso. A igualdade é aquela meta que a gente quer. Isso muito na minha visão, né? Mas a gente nunca vai conseguir alcançá-la sem essa ferramenta potente, sobre essa lente que é a equidade, para nós olharmos a sociedade e entendermos as suas dinâmicas. E aí, eu preciso dizer que a equidade também não é só para indivíduos. Quando a gente olha, por exemplo, para as políticas nacionais de equidade, Política Nacional de Saúde Integral da população negra, da mulher, da população LGBTQIAPN+, são extremamente importantes. Por favor, são entregas assim de muita luta dos movimentos sociais. Só que se a gente focar só nos indivíduos, a gente vai criar aquele outro espantalho que existe há muito tempo. Como é que a gente vai balizar equidade e universalidade, né? Como é que eu atendo todo mundo olhando tantas especificidades? É que a equidade também tem que ser aplicada para nível de sistemas, para níveis de coletividade. Um SUS mais equânime é um SUS também melhor financiado, que pague pisos constitucionais para os seus diferentes profissionais, como a enfermagem teve essa luta, né, tão importante. Então a gente precisa olhar a equidade, sim, para indivíduos, mas também para as coletividades e para os sistemas. Sim, é muito importante falar sobre isso. Todavia, às vezes eu tenho a impressão de que às vezes a gente fica muito na fala. E como é pensar inclusão, diversidade na prática diária, na prática de cuidado? É a pergunta de $1 milhão, né? Como é difícil. Com certeza. E eu acho que aqui é a hora da gente se despir, né? Dos nossos títulos, dos nossos estudos e ir mais para essa experiência individual. Eu me olhar agora enquanto essa travesti de uma família pobre do interior do Paraná, que teve muitos percalços e se chegou a alguns lugares que está hoje, não foi por mérito ou nada que tenha a ver com isso. Eu sou fruto de políticas sociais muito importantes. Eu sou fruto de uma família bem estruturada graças a políticas sociais, né? Eu sou produto dessa coletividade. E aí, não é querer me usar como exemplo, mas já usando, né? A gente sempre tem uma mania de colocar... Olha a Jéssica, aquela médica preta tão maravilhosa. Olha a Alice, aquela travesti que chegou lá. Se espelhe nela. Você vai conseguir. Será que vai? A gente poderia aqui fazer um episódio só sobre as nossas vidas, né? Que eu imagino que a gente ia tirar coisas que nem a gente lembrasse tão bem, né? Os percalços são muitos nesse caminho sinuoso chamado vida. E certamente a gente só está aqui graças a N fatores, a coletividades muito grandes. Então, quando a gente pensa em fazer política pública, é este pensamento extremamente pessoal e pessoalizado que tem que vir. É triste dizer, mas é um fato. Precisa sempre ter um de nós nos espaços para que essas mudanças ocorram. Volto na história da Érica. Precisou uma mulher preta, travesti, de origem pobre dessa capital de São Paulo, que passou por muitas dificuldades e sabe na pele o que é passar por transfobia, racismo, classismo e tantas coisas, chegar a esse espaço decisório como a Câmara Federal e poder peitar esse lugar comum. Assim como um quase colega de profissão, né, que esteve junto com ela, um homem gay preto, atendente de farmácia, né, de balcão de farmácia, que também precisou passar por todas essas questões para estar junto com a Érica, né, nesse movimento, né, da vida fora do trabalho, a vida além do trabalho, para chegar nesse percurso tão importante que a gente está percorrendo aí do fim da escala 6x1, que uniu o Brasil em torno da qualidade de vida da pessoa não só trabalhadora, mas dos seres humanos, né? A gente não pode viver para trabalhar. Isso é mais um dos lugares em que a gente fala de medicina social, né? Porque a gente sabe que as dinâmicas de trabalho, elas impactam
de maneira diferente para as pessoas e, principalmente, elas impactam de maneira muito forte as pessoas da classe C, D. Totalmente. Então, são pessoas que, nesse momento, estão vivendo para trabalhar. Exato. E aí, qual seria o impacto na saúde dessas pessoas da mudança de perspectiva, aonde a gente passa a olhar para a vida além do trabalho. E a gente começa a ter uma atitude preventiva, tanto em relação à saúde mental, quanto em relação à saúde física. Exatamente. Então, acho que é nítido nessa nossa conversa que saúde é muito além da medicina, muito além de medicamentos, muito além de exames. A saúde ela é multifacetada, ela é polissêmica, e esse modelo da determinação social nos explica que se você não tiver o que comer, você não vai ter saúde. Se os seus filhos não tiverem escola, nem você nem eles terão saúde. Então, eu transporto um pouco isso para a minha lógica. Nesses anos todos que eu passei no Ministério, sem nenhum tipo de autopromoção, mas é real, assim como outros exemplos que eu poderia dar, muitas mudanças dependeram da minha presença nesse espaço no Ministério da Saúde. Só que muito mais do que isso, da presença do movimento social que eu trazia junto. Sim. Isso é muito mais importante do que a minha presença enquanto ser humano lá dentro. Então, os grandes fóruns que nós sempre fizemos no Ministério da Saúde, de escuta aos movimentos sociais, vou te dar alguns exemplos, né? Nessa última gestão da ministra Anísia, que eu tive o prazer de estar, né, à frente dessa assessoria de equidade da Secretaria de Vigilância, Saúde e Ambiente, junto com a doutora Etel, né, essa enfermeira também tão comprometida, nós começamos a mudar as fichas de notificação do país. Todas elas, as possíveis. A gente começou a colocar identidade de gênero e orientação sexual, não só na famosa ficha lá das IST, ou numa ficha do SINAM específica para HIV, porque as pessoas trans, LGBT, não adoecem só de infecções sexualmente transmissíveis. Exato. Né? Então a gente precisa visibilizar essas pessoas em todos os sistemas de informação e vigilância do país. No SINAM Viva, que eu também tive lá em 2014 o prazer de ajudar a construir a ficha, que foi a primeira dos sistemas de informação, né, de vigilância específica do país, que começou a coletar dados de orientação sexual e identidade de gênero. Hoje, anos depois, né, 11 anos depois, a gente já começa a ter dados que mostram o perfil de violência autoprovocada interpessoal entre pessoas trans com a interseccionalidade da raça, da classe e da escolaridade. Então, só te dei um exemplo aqui, mas de muitos outros, né? Que a importância de nós termos muitas pessoas de nós dentro desses espaços de decisão, porque a cada vez que eu tomava uma decisão dessa e construía esses planejamentos e essas ações com as pessoas, eu lembrava daquela criança no interior do Paraná, que sonhava viver isso. E aí, assim, uma das coisas que eu tinha pensado em conversar com você era sobre a importância da representatividade, mas eu acho que as suas duas últimas frases já respondem a minha pergunta de antemão. E aí, uma outra coisa que eu gostaria de ouvir de você é o quanto que o preconceito impacta no acesso à saúde. Hoje a gente tem, como você já citou de maneira brilhante, CISNAM, mas não só esse, nós temos vários outros sistemas de informação através do DataSUS que a gente consegue acionar, e a gente consegue acionar esses sistemas e observar que, a depender do nível de vulnerabilidade da população que a gente está estudando, nós temos desfechos de saúde pior. E isso não se explica única e exclusivamente por doenças mais agressivas em determinadas populações. Então, existe mais coisa do que só a doença ser mais agressiva naquele grupo específico. Então, eu queria saber de você, o quanto que o preconceito impacta nos desfechos e no acesso à saúde. Isso é interessantíssimo, porque isso não é um achismo, nem meu, nem seu, nem de ninguém. Isso é comprovado, né? Nós temos aí artigos consagrados de nível A1, né, de evidência científica, mostrando o impacto não só desse preconceito, que é o não conhecer, o julgar sem conhecer, mas volto mais uma vez na questão trans, né? Há 20, 30 anos atrás, talvez as pessoas entendessem menos, mas hoje, com o nível de acesso à informação que nós temos, inteligência artificial, presença de deputadas trans, pessoas trans em diferentes posições aí de poder, atrizes trans nas novelas, né? Como na novela das 9, a gente tem muito acesso à informação. Então, hoje, eu me pergunto quanto isso ainda é um preconceito. E aí a gente já entra no campo da discriminação. Quando você conhece, de fato, pelo menos o mínimo sobre aquela situação, e mesmo com esse conhecimento você decide por questões pessoais, por crenças, não só religiosas, mas ético-filosóficas de cada pessoa ou de grupo familiar, ainda discriminar essa pessoa, dizer você não tem direito a isso, você não tem acesso a isso.
né? Você não pode ter acesso a isso. Então, é muito, muito complicado. Eu vejo, assim, principalmente em posts em Instagram, eu faço parte também do Conselho Federal de Farmácia, eu coordeno o GT de Saúde LGBT deste conselho. E em abril, né, no finalzinho de abril, nós aprovamos a Resolução Nacional do Cuidado Farmacêutico à População LGBTQIAPN+, que vai nortear, segundo o Código de Ética da Profissão Farmacêutica no Brasil, para que farmacêuticos nos seus campos de atuação, na farmácia, no laboratório, prestem atendimento à população LGBT de forma reconhecida pelo Conselho, né? Com todas as suas possibilidades. E você precisa ver, quando a gente colocou isso, né, no Instagram, não só no Instagram, mas em várias mídias sociais, os ataques, dizendo todo mundo é igual. A gente falava disso há pouco. Para que multifacetar tanto? Mas aí eu pergunto, se todo mundo é igual, precisaria, Jéssica, a gente ter política de saúde da mulher? Precisaria ter ginecologia e obstetrícia na medicina, se todo mundo é igual? Precisaria ter urologia? Precisaria ter uma área de saúde da mulher? Veja que eu não estou indo nem para questões LGBT. Eu estou tentando acabar com esse discurso raso, até mesmo em questões biológicas. Nem biologicamente as pessoas são iguais. E aí a gente pode agregar tantas outras coisas. Sim. As pessoas, elas pegam sempre na questão LGBT, na questão racial, mas elas... Se todo mundo é igual, precisa de Dia das Mães? Mãe é igual a todo mundo. Precisa de Dia dos Pais? Pai é todo mundo, é igual a todo mundo. Sim. Então a gente começa a entrar nessa seara de que os discursos eles vão se esvaziando por si só. E aí por isso que eu acho que muito mais do que o preconceito que ele existe, a gente vive em 2026 nesse mundo globalizado, a discriminação que impacta em desfechos negativos. E aí eu vou citar mais uma vez os dados do Sina Viva, por exemplo. A gente fez aí uma série histórica de 2015 a 2021, se eu não me engano, e assim, sendo muito resumida nos dados, os percentuais de violência interpessoal, ou seja, que um pratica contra o outro, eles têm o seguinte padrão. As pessoas que mais sofrem em relação à identidade de gênero são as travestis e mulheres trans. E aí eu posso agregar e desagregar mulheres trans e travestis. É a mesma coisa preto e pardo. Eu agrego ou desagrego. Uhum. Só que quando eu desagrego, eu vejo que o preto sempre tem piores desfechos em saúde. E mesma coisa, quando eu desagrego travestis de mulheres trans, a identidade da travesti sempre vai ser aquela com os piores desfechos. Então, em resumo, o que a gente achou? Quem mais apanha, quem mais morre, quem mais tem violência agregada são as travestis pretas de baixíssima escolaridade e com renda baixa. Então não são dados de pesquisa, eu estou te trazendo aqui dados de vida real do Sina Viva. Uhum. Então aí está escrito, está escrachado, porque eu alio isso, por exemplo, aos dados da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que anualmente publicam relatórios de mortalidade e violência contra pessoas trans. 2 dados que eu destaco. O Brasil, pelo 16º ano seguido, é o país que mais mata em números absolutos, mas reporta assassinatos de travestis e mulheres trans no mundo. E outro dado que a ANTRA também traz é que ainda em 2026, cerca de 90% da população trans está ligada à prostituição. A prostituição por si não é o problema. Não é a profissão prostituta, né, profissional de sexo. O problema é ao ser a única opção. Exato. Seria o mesmo problema. A sua única opção é ser cabeleireira. A sua única opção é ser médica. A questão é que essa profissão, né, como profissional de sexo, ela é a única possível e relegada. E a gente sabe, com todas as questões ainda que envolvem o sexo comercial, há muita violência, as questões de prevenção, as IST nem sempre chegam da melhor forma. Então, unindo esses dados de 90% da população trans em prostituição, com sermos o país que mais reporta mortes violentas de pessoas trans, e quando eu olho para o dado governamental, isso me confirma, eu não tenho dúvida que o nome disso é transfobia. Hoje nós temos não só essa palavra que já não é mais um neologismo, ela, né, consta de dicionários oficiais. Sim. E ela é um tipo penal no Brasil. Aí eu sempre chego a ficar mal perto de pessoas pretas em dizer que isso é um crime do racismo, que a gente precisou pegar esse puxadinho, né? Sim, e é onde ela está tipificada. E ela está, uhum. e a gente fala assim, né, que não é nem semelhante ao racismo, ela é um crime de racismo. Uhum. Porque num país ideal, Jéssica, a gente teria uma tipificação literal mesmo de transfobia para além do crime de racismo. Nós precisamos que a Suprema Corte desse país reinterpretasse, né, a lei contra o racismo para agregar também a discriminação contra a orientação sexual e identidade de gênero. A gente sonha que num ordenamento jurídico, num ordenamento democrático real, algum dia a gente tenha leis específicas para cada um desses preconceitos, dessas discriminações. Hoje a gente, inclusive, precisa agradecer à população negra, enquanto travestis e pessoas LGBT no geral, por nos agregarem, nos acolherem
nessa lei antirracismo. Isso é uma dívida, não sei se é uma dívida porque não fomos nós que criamos, mas eu acho que é um reconhecimento e uma gratidão histórica, né? E isso une as nossas populações e os nossos movimentos contra o mal comum, que é esse mal do patriarcado, esse mal que quer acabar com as nossas vidas, né? Exato, que é o preconceito visto de um outro lado. A gente, né, as populações minorizadas, elas têm mesmo que estar de braços dados e transformando isso numa força contra essas situações que geram, em última análise, uma estrutura que destrói. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos quase que uma obrigação de trabalhar de maneira a nos proteger nós, a população como um todo, contra essas situações que visam a destruição de um determinado grupo. Bom, falando nós, como profissionais de saúde, e formados em escolas eurocêntricas, escolas que trazem uma visão muito mais eugênica da população, porque isso, infelizmente, ainda é uma realidade. E agora você, como minha futura colega, também tem tido essa oportunidade de enxergar que as nossas formações, os nossos livros, as nossas referências bibliográficas são todas muito ainda construídas em torno dessa ideia do ser humano padrão, e que quando você não habita nesse lugar, às vezes as coisas não são para você. Então, por exemplo, atlas de anatomia, Então, você que agora que acabou de passar pelo primeiro ano da universidade tem muito mais proximidade em relação a essas avaliações do que eu. E nesse lugar, você acha que para o profissional de saúde falta o letramento para ter a capacidade de acolher esse paciente quando ele é admitido? Com certeza, falta letramento e falta competência cultural, né? Que é esse termo tão específico das ciências humanas e sociais que a gente traz para a saúde, né? Nós não temos a competência cultural de profissionais, não só profissionais, mas trabalhadoras e trabalhadores da saúde. E aí eu agrego desde o guardinha da porta da UBS, todas as pessoas que trabalham no âmbito da saúde, né? E aqui eu trago mais uma política pública de extrema importância, que é a gestão da ministra Anísia, que foi essa primeira mulher ministra de Estado da Saúde, junto com também várias outras mulheres. Eu tive o prazer de ser uma das... Dizem que travesti não pare, né? Mas eu parei, eu ajudei a parir essa política pública maravilhosa. Me sinto um pouco mãe dessa filha linda, que é o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça, Etnia e Valorização das Trabalhadoras do SUS. Quem cuida de quem cuida. Então, essa política pública que nós pudemos lançar em 7 de março ainda de 2023, exatamente, né? Porque eu já tô ficando... perdida no tempo, quase anacrônica. O tempo tá passando tão rápido, né? Nós já temos aí 3 anos dessa portaria tão importante que aí deu vários frutos. Deu PET Saúde e Equidade, cursos de especialização e aprimoramento, do qual eu sou professora também, vários outros que aqui eu ficaria o dia inteiro falando, né? Mas esse programa, diferente de muitos outros, falando da equidade, ele foca no trabalhador e principalmente na trabalhadora do SUS, né? Na mulher, seja ela cis ou trans, mas aí a gente vai colocando prioridades. A gente pensa, sim, mais na mulher preta trabalhadora do SUS, na travesti preta, na mulher indígena, no homem trans que pode estar parindo e precisa paternar também, né? Então, tudo isso a gente olha nessa política tão importante. E ela traz esse eixo do letramento, como eu te falei. Nós temos 2 cursos, que é uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, por meio do PROAD SUS, que trouxe esses 2 cursos. Nós estamos finalizando agora a 2ª turma de especialização para quem já tem nível superior, né, os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, e um aperfeiçoamento para a gente não deixar esses profissionais que não tenham ensino superior fora dessa oportunidade, né? Então, nós temos diferentes módulos de raça e etnia, nós temos de gênero e sexualidade, que eu tô à frente, né? Fui conteudista com várias pessoas aí. Eu sempre dou um spoiler, né? Inclusive, uma das nossas conteudistas, ela é a professora Mariana Gonzaga, da UFMG, que nada mais, nada menos é filha do Gonzaguinha, neta do grande Gonzagão. Então, eu brinco que a gente tem ainda essas bênçãos nesse curso tão maravilhoso do SUS, que visa não só letrar, mas criar essa noção de competência cultural, não só para questões LGBT, mas para as questões de diversidade ao máximo que sejam possíveis, né? De deficiência, de etnia, de etarismo, né? Do enfrentamento ao etarismo no SUS. Mas essa é uma política pública, essa é uma iniciativa e ainda é uma política de governo. Nós precisamos de políticas de Estado e, mais do que isso, a gente precisa de uma revolução contracultural no Brasil.
E na minha opinião, Jéssica, ela vai vir da educação. E não sozinha também. Da educação, da cultura, da assistência social. Mas isso precisa estar culturalmente imbricado na sociedade. A gente precisa voltar a falar de sexualidade e gênero nas escolas. Eu imagino que a sua quinta série, como a minha mesmo no interior do Paraná, eu aprendi o que era um pênis, o que era uma vagina, o que era sexo, o que podia e o que não podia. O que era meu íntimo e não podia ser tocado. Não podia ser tocado por ninguém. E hoje não se pode mais falar porque virou um espantalho. Discussões que sempre foram feitas de forma técnica, de forma científica por professoras e professores no ensino fundamental. Sim. Então veja quanta coisa a gente acabou regredindo que estávamos bem, a gente precisa retomar e expandir, não só no setor saúde, porque eu acho que ele já é um fim. A gente precisa, né, torcer o pepino de pequenino ainda, né? Isso. Começar voltar com essa questão de ensino fundamental, médio, criar essa competência cultural desde a mais tenra idade. Levar isso para as discussões familiares, mas principalmente visando a proteção de crianças, principalmente de meninas e mulheres. Sejam essas meninas cis ou trans, né? Sem demérito nenhum aos meninos, mas pelos dados, precisamos proteger nossas meninas. São os alvos, né? Exatamente. Então, finalizando essa discussão, falta letramento, mas o letramento como um pingo nesse oceano da competência cultural que a gente precisa com políticas públicas como essa que eu te falei do Ministério da Saúde e muitas outras e retomando aos poucos no Brasil. Às vezes eu tenho a percepção de que, sim, existe essa falha, mas a falha do profissional no fim da linha se deve muito a esse processo de educação. E pensando nisso, não seria uma possibilidade discutirmos ou rediscutirmos os currículos básicos dos cursos de saúde, trazendo as temáticas que são urgentes, são temáticas sociais e são temáticas necessárias, inclusive para o aprimoramento do cuidado da população que esse profissional vai ser exposto no futuro não tão distante, para as rodas, para a discussão, para trazer essa discussão para a mesa, para mudar o currículo dos cursos de saúde? Com toda certeza, Jéssica. Você também, como docente, né, de uma universidade, certamente pensa dessa forma. Eu fui olhando para você e fui lembrando de uma coisa clássica na medicina. Claro que na farmácia eu fiz anatomia também, mas deixe-me puxar para a medicina. Hoje eu estou acadêmica na Universidade Cidade de São Paulo, uma universidade privada, a qual tenho muito orgulho, né? Estou muito feliz de estar lá. Mas a universidade privada, ela, às vezes, a maioria das vezes tem mais recurso, né? Por exemplo, quando eu fiz a UEPG, que é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a gente não tinha tantos recursos para peça sintética, enfim, coisa que eu encontro agora. E o que me veio à mente? A peça sintética, os manequins sintéticos que nós temos, são brancos. Todos. E o cadáver que nós temos é negro. Sim. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não, definitivamente. E qual é a história desse cadáver, desse homem preto que está deitado ali há quantos anos? Mas quando a gente aprende o padrão nessa peça de resina sintética, sempre é de um homem branco cisgênero, de uma mulher branca cisgênero. E eis o ponto. Eu escuto nas aulas de anatomia, meus professores de anatomia e histologia, deixar um beijo aqui para eles, são maravilhosos. Eles também são frutos dessa educação. Sim. Que eu preciso aprender que quem tem próstata é homem e ponto. Quem é mulher tem útero e ponto. Imagina se amanhã uma mulher precisa passar por uma esterectomia, por um motivo de força maior. Acabou sua mulheridade? Exatamente. Um homem que precisa retirar a próstata, que nem é tão incomum assim. Inclusive é muito frequente, né? É muito frequente. Seja uma prostatectomia total ou parcial. A gente aprende exatamente que os corpos, eles são padrão desse jeito. E eles são padrões brancos. A gente aprende fisiologia, geralmente, no corpo de um homem branco, de 1,70, cisgênero, né? A gente precisa de uma revolução, não só de colocar, e aí eu chego num ponto específico, eu sou a primeira a defender que nós tenhamos matérias sobre diversidade. Eu, por exemplo, não tenho, olhando hoje para o meu currículo, assim como não tive na farmácia. Então, isso aí meio que independe se é universidade pública, privada, o nível, se é mestrado, doutorado ou graduação, não existem matérias específicas sobre saúde LGBT, sobre saúde da população negra. Isso é muito mais do tino, né, e da iniciativa do próprio professor. E mais uma vez eu volto sobre a presença. A gente brinca, né, entre as travestis que a gente adora ser a primeira, mas é que é triste, né? Infelizmente somos as primeiras. Eu fui a primeira travesti, se alguém quiser dar um Google aí, a me formar por uma instituição pública no estado do Paraná inteiro, com seus 12 milhões de habitantes. Isso foi em 2016, foi ontem. Há 10 anos eu fui a primeira travesti da história do Paraná a me formar por uma instituição pública.
E imagino que das privadas. E não tenho muitas dúvidas pelo que eu olho que talvez eu seja a primeira graduada em medicina pela Unicid aqui em São Paulo. Como fui a primeira mestra pela Faculdade de Ciências da Saúde da UNB. Eu não digo isso com orgulho, eu digo isso como uma denúncia. Cadê as demais? Mas veja, esses tensionamentos de hoje as pessoas, né, os meus colegas de turma na medicina saberem o que é uma travesti, como souberam os meus colegas de farmácia. De eu tensionar sempre nesse deboche, que a gente brinca que esse deboche travesti é uma tecnologia muito nossa, né? De resistência e de vida. Uma tecnologia ancestral, diga-se de passagem, ancestralíssima, né? E presentíssima, né? Então quando o professor fala... Chica Manicongo que o diga. Maravilhosa. Inclusive tive o prazer de desfilar na Sapucaí ano passado, vestida de Chica Manicongo no último carro, né? Muito, muito feliz isso, inclusive. Eu sempre brincando com os meus professores de anatomia, quando eles falavam, mas mulher não tem próstata. Eu falava, professor, e virava um riso. Então, nesse jeito da sátira, eu conseguia com leveza trazer isso. Mas a leveza nem sempre é possível para nós. Mas veja, precisou da minha presença para esses tensionamentos ocorrerem, para os meus colegas saberem. Pode ser que uma mulher tenha próstata, mesmo que ela tenha vagina, inclusive. Pode ser que um homem tenha útero e chegue parindo no seu hospital. Então, a gente não pode mais depender da minha presença ou de presença de estudantes com algum marcador social ou da iniciativa boa de professores. Isso tem que virar política de Estado da educação brasileira. E o que eu observo é que existe um epistemicídio natural. Para que cada pessoa que tem esses marcadores sociais e que teoricamente representa um grupo minorizado, ela poderia, por exemplo, quando chega num grau de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, ela poderia estudar os nossos. Ela poderia estudar esse grupo, mas ela é silenciada. Exato. O tanto que o dado, a existência do dado é relevante para a mudança de política pública. Então, enquanto a gente não tiver a construção desse dado de uma maneira literalmente organizada, fica muito difícil construir políticas públicas que mudem a realidade. Não, certo? Com toda certeza. E você toca num ponto muito específico, muito necessário. A maioria dos dados produzidos sobre pessoas trans sempre foi feito por pessoas cis para as pessoas trans. Agora a gente já está mudando essa realidade. Isso aí, inclusive, tem incomodado e trazido uma atenção. Como assim vocês que eram meu objeto de estudo agora acham que entram na academia Mas e viram... vocês podem estudar? Vocês viram orientadores, chefes de laboratório, de linhas de pesquisa. E tem uma linha tênue. Porque historicamente, antes, inclusive da política de cotas que enegreceu as universidades, os dados também produzidos sobre a população negra eram por pessoas brancas. Só que agora também isso vai criando um fardo em cima de nós, pessoas negras, pessoas indígenas, travestis, LGBT, de que a gente tem um único destino. Se você alcança a universidade e os níveis de pós-graduação, você só pode estudar sobre você e os seus. E eu fui uma dessas. Se você olhar minha carreira acadêmica da graduação ao doutorado, sempre com pesquisas relacionadas e ainda mais especificamente a mulheres trans travestis, né? Com todo respeito aos homens trans, mas eu ainda trouxe mais ainda para minha vivência. Sim. Legal. E eu entrei agora na medicina pronta. Quando eu era criança eu falava que eu queria ser médica legista. Acredito, uma criança de 5 anos falando que queria abrir cadáver. É uma coisa na família, né? Ainda tenho essa vontade um pouquinho, assim, sabe? Mas eu entrei com a minha construção de vida pronta para ser infecto ou endócrino, pensando na saúde trans. Sim. E eu estou me apaixonando por cardiologia. Eu estou me apaixonando por hematologia. E aí você encontra um lugar de escolher o que você quer fazer. Por que eu não posso ter o destino como muitas outras pessoas de me apaixonar por um coração que ele é democrático, todo mundo tem, cis, trans, preto, branco? Por que eu não posso escolher ter sucesso profissional e contribuir também numa área que não seja só sobre mim? Para que as pessoas cisgênero que também já pesquisaram e venham a pesquisar, não construam mais para nós, mas agora conosco. Exato. E nos deixem esse tempinho livre para também fazer um pouco sobre as outras coisas. Eu falo, vocês pessoas cis sempre estudaram tanto, nós pessoas trans, deixa eu ser um pouquinho a pesquisadora e vocês serem meu ratinho de laboratório, deixa eu estudar pesquisa agora, né? Eu acho que é sobre isso um pouco Mas também. eu acho que também tem essa questão do nada sobre nós sem nós. Exato, exato, mas que também agora a gente possa ter aquela folguinha, então eu não sei se eu não vou virar uma cardiologista, assim, adoro eletro... Olha, nefro...
Você sabe que tem a briga do cardio com o nefro, né? A gente tem que pacificar. Não, mas é uma briga gostosa. Eu vou te falar que no hospital onde eu trabalho, nós dividimos o mesmo andar. E é uma delícia, tipo, discutir casos e também ficar discutindo memes, viu? Ai, porque as pessoas fazem muitos memes. Porque não, meu olho já brilha, porque eu não vejo a hora de chegar brigam. nisso. Mas eu tenho um professor que fala que dessa briga, né, entre muitas aspas, do cardio e do nefro, quem ganha é o paciente, né? Porque aí o melhor da decisão é tomada ali, né? Com certeza. No fim das contas, a gente briga porque nós temos os melhores remédios, nós conseguimos tratar melhor. E é isso, eu acho que, apesar de todas essas nuances, essas questões sociais, esse olhar que às vezes vem poluído de demandas que estão muito para além da saúde, o objetivo final é esse, é garantir para as pessoas, sejam elas quem elas sejam, o melhor cuidado, a melhor assistência. Eu, como profissional de saúde, eu fico até com a voz embargada, porque, assim, são escolhas que vieram de um tempo da minha vida que eu acho que eu nem tinha condições de ter escolhas. Como você acabou de dizer, é a criança de 5 anos que, do nada, lança eu quero ser médico legista. Infância ainda, comecei a entender que cuidar dos outros era uma responsabilidade. E em algum lugar, assim, uma dificuldade, assim, todas as demandas de família e etc., de olhar para o lado e às vezes falar assim, poxa, o que eu quero é impossível. Mas eu quis muito. Então, estar nesse lugar hoje é levantar uma bandeira, existir sendo uma bandeira, na verdade. Resistir sendo uma bandeira. Então, assim, o que eu tenho para dizer para você é assim, você que vai ser minha colega, vai com tudo, brilha, porque vai ter um dia que vai entrar um paciente que vai te olhar e vai falar assim, eu me sinto tão representada. O seu olhar conversa com o meu, o seu sorriso conversa com o meu, a sua alma fala com a minha. E isso é tão superior, isso é tão maravilhoso, porque é você olhar para o outro ser humano, ele sendo humano. Como diria Carl Jung, é uma alma humana tocando a outra. Somente. E aí você acaba com a entrevistada nesse momento. E eu acho que é sobre isso, né? Só dizia minha bisavó que a felicidade é gostosa, mas ela não ensina nada, né? De tantas dores que nós carregamos sobre as nossas existências, né? Com as nossas especificidades, a gente também não é feita só de dor, a gente é feita de potência, né? Então, quebrando o protocolo, saiba que você criou um espelho para mim agora, assim, para eu olhar você tão feliz enquanto médico e saber que eu vou poder chegar lá, não por meritocracia, mas por tudo isso que a gente está discutindo aqui hoje. E poder, né, olhar para alguém que eu possa ajudar um pouquinho, que seja que eu fiz a diferença e que eu sou parecida com ela. Sim. Tomara que isso possa ser possível e vai ser graças ao mundo que a gente está construindo. A gente está construindo esse mundo para que todas as pessoas tenham acesso, para que elas cheguem. Então, hoje a gente tem estatísticas, a gente fala assim, poxa, somos tão poucos. Hoje, colegas como eu se formam apenas 3% dos colegas que se formam hoje, de acordo com o censo da demografia médica, são iguais a mim. Eu ouso dizer que ainda é um lugar raro, mas eu não quero que seja. Eu não quero que seja assim para sempre. O dia que me disseram, você é única aqui. Eu disse, não, eu não sou a única. Eu sou a primeira. Mas abre a porta para muita gente entrar, né? Exatamente. E essa porta vai ficar escancarada para o momento em que outras como eu, que se reconhecem e que resistem e que vão abrir portas para outras mais. E assim, eu imagino que seja para você também, né? Isso, com certeza, né? Na UEPG, ainda falando de políticas públicas, você vai lembrando, eu comecei cedo, quando eu era acadêmica de farmácia, eu entrei com 16 para 17 anos no curso de farmácia. E eu fui a coisa da primeira, né? Voltou. Primeira travesti do país a ser conselheira universitária. Eu era representante discente no Conselho Universitário da UEPG, que é uma universidade muito tradicional, né, pública do sul do Brasil, lá no Paraná. E eu criei um projeto que aí foi refinado, com a ajuda de muitas professoras do direito, enfim, né, e de outras áreas. Nós criamos um projeto que criou o uso do nome social em vestibular, PSS e concurso de admissão para professores e professoras. Foi a primeira universidade do Brasil
Eu era a primeira. Logo depois, ali perto de eu me formar, já entraram mais 2, 3. Agora eu não consigo mais contar quantas pessoas trans tem na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Hoje existe um coletivo chamado Farrá, Fernanda Riquelme, que é hoje a travesti mais velha viva, olha que delícia. Olha que delícia. Viva e morando em Ponta Grossa. Então esse coletivo da UEPG de pessoas trans leva o nome dela e tem muitas pessoas. Assim como eu tive o prazer de entrar num grupo de WhatsApp que tem quase 200 pessoas, que chama-se Cometa. Coletivo de médicas, médicos e médicas e estudantes de medicina trans. Ainda somos poucas e poucos. Talvez estejam todos os existentes no país, sejam esses quase 200 que estão ali. Mas a gente tá ali se aquilombando. Exato. A gente vai fazer muita coisa para que sejam 200 mil daqui a pouco, né? E como eu te dizia, nunca tive política de cotas reparadora à história, que não só eu, no alto dos meus muitos privilégios mesmo, com as dificuldades também. Mas agora a gente vê, conversava com você, Unifesp, algumas instituições privadas também já oferecem o programa de cotas na residência médica. Eu não tenho dúvida do quanto eu estudarei e vou me preparar, mas eu vou ter a honra de poder utilizar pela primeira vez. Isso me arrepia, eu tô inteira arrepiada falando isso. Eu quero ter a honra de poder utilizar a política de cotas, se possível for, para eu poder adentrar a residência. Eu não consegui agora na minha graduação. Mas consegui outras políticas públicas que me trouxeram até aqui. Mas espero que os orixás assim me abençoem, né? Que minha mãe Ansã me abençoe, para que eu consiga, no ato da residência médica, ter essa política reparadora e trazer muitas pessoas na residência médica através das cotas, mas também da permanência de pessoas trans nesses locais. E agora você falou uma palavra que é de extrema importância. Eu acho que a gente está vivendo hoje mas assim, a gente já viveu no ano de 2022, na verdade, os 10 anos de políticas de cota para o ingresso das pessoas nas universidades. Os outros processos seletivos vieram de arraste, né, na política de cotas de ingresso. Mas uma coisa que a gente precisa conversar e precisa falar agora, que nós já temos 10 anos, já temos uma avaliação longeva desse processo de admissão das pessoas nos cursos a partir do sistema de cota, é falar sobre permanência. Ainda temos valores de evasão diferentes para os grupos minorizados, uma vez que, entre aspas e muitas aspas, entrar é fácil. Mas se manter dentro de um sistema acadêmico que pode ser bastante opressor é mais complicado. O que você tem a me dizer sobre isso? Um bom travesti é babado, bicha. Muito babado. Nem sei se eu tenho uma resposta, porque agora eu tô me vendo nessa situação, né? Agora eu não tô falando como Alice, a gestora, pesquisadora, agora é como Alice, a aluna que tá enfrentando esse sistema, esse neologismo que nós criamos, Sim. né? Esse sistema que sempre foi branco, sempre foi eurocêntrico, como você falou, mas também sempre foi cisgênero. Sempre foi heterossexual compulsoriamente. Então, eu sou um corpo que fala sem eu abrir a minha boca. Eu falo pouco, né? Que você já percebeu. Mas eu não preciso... Nós duas, né? Mas eu não preciso abrir minha boca para que meu corpo fale. Você não precisa. Sim. Sabe? Os nossos corpos, eles falam pela representatividade de si só. E é muito difícil, porque tudo bem, já sou uma mulher de 32 anos, já tenho uma carreira, já tenho as minhas chagas que me deram força, me calejaram até aqui. Mas eu ainda tenho muitos medos, né? E isso eu só vou saber no dia a dia, mas fala-se tanto da hierarquia médica, né? Eu, mais uma vez aqui, agradeço e quero parabenizar a Unicídio no seu plano pedagógico, nesse sentido, sem fazer propaganda, mas é da minha mesma, né? Então eu vou falar bem. De humanizar muito a formação. Eu até brinquei com uma professora de semiologia, assim, né? Falam tanto que a residência médica tem essa coisa da hierarquia, e vocês aqui ficam acostumando a gente na Unicídio com essa formação muito humanizada, a gente vai chegar lá para apanhar, né? É uma brincadeira, mas que traduz uma realidade para mim. Eu tenho medo de como vai ser depois. Como é que isso vai começar a se condensar no ciclo clínico, na residência, no internato, antes até, né? E eu espero que a gente possa melhorar isso, porque eu tô sozinha ainda. Volto na Érica. Todo mundo acha lindo, maravilhoso e glamuroso ela e Duda Salaberi estarem lá. São só as duas em mais de 500 deputados. Eu não consigo mensurar. Tenho adoração, conheço a Érica por muitos anos, uma amiga querida, que inclusive pessoalmente, quando eu precisei, não deixou de me estender a mão. Isso também é sobre a vivência das relações, né? Eu não consigo imaginar o que é ser Érica Hilton lá naquele espaço. O que é ser Duda Salaberi, as duas sozinhas, únicas naquele local. Eu nem sei se eu tenho uma resposta. Acho que eu coloquei mais os meus medos, assim, sabe, agora. Porque eu tô vivendo isso. Como é que vai ser? O que eu preciso agora é que... Agora eu não vou falar como é que faz a política pública. É um apelo, né, para você que está me assistindo, né?
Façamos mais políticas públicas de permanência, que não tem a ver, apesar de sim ter a ver com bolsas, com incentivo financeiro, mas é de competência cultural também. Observatórios, né, sobre violência contra populações minorizadas, canais de denúncia, isso é muito importante, né? E que as denúncias sejam muito bem processadas. Aqui eu finalizo com algo que é triste, mas o desfecho minimamente foi justo, né? 2 alunas travestis da USP Ribeirão Preto sofreram transfobia declaradamente. Eu falo porque é um caso extremamente público, né? E tá em todas as mídias. De um professor X, eu nem lembro os nomes. Lembro os nomes das meninas, mas não vem ao caso, né? Para não expô-las diretamente na minha fala, porque são minhas irmãs travestis, né? Sofreram transfobia direta de um professor no âmbito da USP. E ele finalmente foi afastado e agora teve, né, o trânsito em julgado e ele foi penalizado por isso. Então a gente precisa dessa vai parecer estranho, mas é essa educação positiva, porque é isso, é mostrar. A gente sempre é muito e eu sou muito da via da educação, de mudar a cultura. Mas tem horas que nem a cultura e a educação dão conta, a gente tem que partir para o punitivismo, né? A gente precisa mostrar que a lei antirracismo, que também abarca a antitransfobia, a anti-homofobia, precisa ser fato. Ela existe, ela é real. E ela é factível, e está acontecendo o tempo todo. E não é brincadeira. Não é é só que eu só tô aqui falando só, mas não é isso que eu penso. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas estão vivendo, elas precisam ter segurança para estudar, elas precisam ter segurança para aprender. E um ambiente hostil, o ambiente da residência per se é um ambiente hostil. E eu já tenho que te trazer essa realidade, viu, querida? Vou te trazendo. É um ambiente hostil, são muitas horas de trabalho, mas a gente não precisa torná-lo mais hostil do que ele já é. A gente tem que ter um ambiente seguro e minimamente saudável para a construção desses profissionais de saúde, porque a nossa vida estará na mão dessas pessoas. Então, garantir que eles tenham saúde mental durante o processo de aprendizado, que eles tenham um ambiente seguro, estável para o aprendizado, eles não estão aprendendo a lidar com máquinas. Eles estão aprendendo a lidar com a vida das pessoas que nos são queridas. Exato. Então, se a gente não transformar, e aí talvez seja um lugar mesmo para a gente repensar esse modelo de estudo, esse modelo de ensino, que é a residência médica, no formato em que ela existe hoje. Porque educar seres humanos para cuidar de outros seres humanos é uma responsabilidade sem tamanho. E principalmente quando a pessoa está no seu momento de maior vulnerabilidade, que ela entrega a vida dela nas suas mãos. Imagine você não estar de posse de todas as suas faculdades, tanto mentais, quanto sentimentais, quanto físicas, psíquicas e etc. Você tem que ser exposto a um ambiente seguro e estar pronto para receber essa vida que está ali se entregando nas suas mãos para ser cuidada. Então, talvez seja também um lugar para a gente, olha, será mesmo que as pessoas que estão entrando, seja por qual via for dentro do processo seletivo, elas estão sendo bem recebidas? Elas estão tendo um ambiente seguro de aprendizagem? Elas estão tendo um ambiente psíquico seguro? Então, tudo isso é importante ser visto e revisto pelas comissões de residência médica e também pela Comissão Federal, que faz toda a revisão dos sistemas de residência médica, porque no dia a dia, no chão de fábrica, acontece muita coisa. Acontecem coisas que são um reflexo do racismo institucional, que são um reflexo do preconceito e da discriminação que é institucionalizada. Que tá tudo bem fazer a brincadeirinha X com a pessoa Y. Não tá. A residência tem esse nome porque o profissional de saúde mora dentro do hospital praticamente. É como se o hospital fosse a casa dele. Mas a minha casa, o meu lar, eu sinto segura. Que fala. Entende? Sim. Então, os nossos profissionais de saúde, eles estão morando em lares que não os acolhem. E urge que mudemos essa situação, né? Urge. Literalmente. Precisamos falar sobre isso, precisamos conversar sobre isso e precisamos
mudar as coisas. Não é apenas falarmos, mas mudar. E essas pessoas que tomam a decisão ter essa sensibilidade, né, de melhorar a competência cultural e também dar uma melhorada nessa bolsa da residência, né, que também já ajuda muito. Adoro! Vamos falar sobre isso. Né? Os nossos residentes vão adorar, viu? Eu acho que já tô na campanha, gente. Os resultados dessa nossa conversa, acho que vão ser muito benéficos para eles. E que talvez esse episódio se torne não só um documento, mas um manifesto pra gente pensar um ambiente de educação médica em todos os âmbitos, desde lá da educação superior até as especializações, pós-graduações, enfim, todas elas, que elas sejam repensadas de uma forma que inclua o discente, mas que não só o inclua, mas que o ensine a replicar esse modelo de inclusão. Porque é isso, nós temos que ser acolhedores com os nossos pacientes, eles estão vivendo um momento de vulnerabilidade. Mas se você nunca aprendeu, se você nunca foi acolhido dentro do sistema de saúde, como é que você vai conseguir replicar esse modelo para quem chega? Exato. É muito difícil, é quase impossível, né? Impossível, exato. E que assim seja, né? Que a gente consiga. Que a gente consiga. Bom, as medidas que você tem tomado com esses letramentos e esses ensinos e esse estudo que vem voltando as pessoas para esse lugar do eu ainda posso aprender? Porque às vezes a gente chega num topo no fundo de funil, né? Que a gente fala assim, poxa, eu não tenho mais. Sempre tem, gente. Sempre tem lugar para aprender. Então, assim, eu queria saber de você qual é a adesão dos profissionais de saúde. Se todos os profissionais de saúde têm, primeiro, acesso à existência desses cursos, né? E qual é a adesão do profissional de saúde? E eu não sei se essa estatística existe, mas uma coisa que me interrogo às vezes é se são só os profissionais de saúde que compõem esses grupos minoritários que procuram essas fontes de ensino, ou se isso se aplica a todos os profissionais de saúde? Perfeito. A gente tem essas iniciativas educacionais, acho que com menos status acadêmico, digamos assim, há muito tempo, né? O UNASUS, a Universidade Aberta do Sul, já traz cursos livres, assim, né? Sobre política de saúde da população negra, indígena, LGBT, de pessoas com deficiência há muitos anos, desde 2009, 10, 11. Quero ser anacrônica aqui, mas há muito tempo. Mas me permita voltar naquele curso que eu te falei, né? Sobre a especialização e aprimoramento do PROAD SUS. Ele chancela, ele te dá um título de especialista pela faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em parceria, né? Um selo do Ministério da Saúde no seu currículo, ou do aperfeiçoamento. Eu vou te falar, assim, pelos dados parciais que a gente tem das duas edições, que a maioria das pessoas, elas são cisgênero, isso eu preciso te dizer, até por questões demográficas, mas nós tivemos até uma adesão de pessoas trans bacana. Então, tudo isso para te dizer que nós temos um módulo grande sobre gênero e sexualidade, que não é só sobre pessoas trans, sobre feminismo, sobre construção de mulheridades, né? Esse módulo que eu tô à frente. Mas é uma grande quantidade de pessoas cis. Nós temos uma boa quantidade de pessoas brancas, mas ainda mais de pessoas negras. É a primeira vez que a gente conseguiu isso. Então, eu acho que a gente tem acertado com sempre mais a aprender e a melhorar. Mas eu acho que esses nossos cursos, eles estão conseguindo atingir quem a gente precisa. O nível de satisfação está bastante alto, a gente tem alguns scores ali, eu não vou saber dizer todos de cor aqui, mas eu convido quem está nos assistindo e nos vendo a acessar, né? É só jogar lá o nome do programa e da especialização que vocês vão ver. E eu espero, né? Não sei dizer ainda, mas eu espero que existam outros editais para próximas turmas. Nós tivemos 2 turmas, né? Estamos finalizando agora em junho a 2ª turma. Então, nós temos aí uma diversidade de profissionais, como eu te disse, não só dos graduados, mas também dos não graduados, né? Então, isso é um enfrentamento a esse elitismo, né? Essa meritocracia de só quem tem uma graduação pode fazer um curso desse. Não. E a gente teve o cuidado nos materiais também de fazer essa adaptação para não ficar uma linguagem extremamente acadêmica. Trouxemos alguns vídeos, né? Um storytelling ali, uma contação de histórias sobre algumas situações de pessoas negras, pessoas trans, tentando trazer interseccionalidade ao máximo. Por exemplo, do meu módulo, a Betina, que é a travesti, ela é uma travesti preta, ela vem de uma família pobre. Então, assim, a gente conseguiu tentar, pelo menos, né, interseccionalizar ao máximo
tudo, né? A chefe da unidade de saúde, da onde a Betina trabalha, é uma indígena farmacêutica, por exemplo. Então, a gente tentou dessa maneira fazer essa conversa. Então, a satisfação e os relatos que nós temos, porque o curso ele é praticamente assíncrono, com módulos que tem um período, avaliações, tudo aquilo, né? E nós temos aulas síncronas a cada mês, mais ou menos, que são aulas que eu dei agora, por exemplo, no último mês de maio, justamente o mês de maio das mulheres, eu retomei, né, o histórico de onde nasce o dia 8 de maio. Falei um pouco sobre questões LGBT, de enfrentamento ao racismo, no caso de mulheres em específico. Então, a gente está tentando essa multiplicidade. Mas essas iniciativas, elas precisam crescer. E crescer bastante, né? Então, o que eu vejo com bons olhos é que é a primeira vez que trouxe esse status acadêmico, né? Do tipo, isso aqui é uma coisa séria. Isso aqui é tanto que a gente está certificando vocês, porque tem muita evidência científica. Tivemos o cuidado de não pegar também autores brancos, europeus e homens maravilhosos, a sua exaustão, um ou outro. A gente até deixa por cota, sabe? Deixa ali o outro. Mas eu vou falar do nosso módulo, mas com o mesmo cuidado em todos os demais. O módulo de gênero e sexualidade tem muita travesti preta, tem travesti com deficiência, tem lésbicas, tem... A gente tem pessoas de fora do Brasil, de dentro. Nós temos Lélia, nós temos Bell Hooks, nós temos Jaqueline Gomes de Jesus, nós temos Dandara, nós temos as nossas, que não são as famosas, conhecidas, mas são gente que estão produzindo. Damiana, como eu falei, no dia a dia, né? Sim. Então, a gente teve essa preocupação. E a satisfação tem sido bem, bem alta pelos relatos das pessoas. Inclusive, pode me mandar aí quando tiver a próxima turma. Olha, nossa aluna! Estarei lá, firme e forte, porque é um assunto que me interessa muito. Eu acho que as pessoas, elas precisam ser bem recebidas no sistema de saúde. A saúde é um direito de todos, todas e todes. Exatamente. Tá? Então, é um dever nosso, enquanto profissionais de saúde, garantir que nossos pacientes, sejam eles quem forem, estejam onde estiverem, que eles tenham acesso à saúde de qualidade. E nada melhor do que ser bem recebido. Em qualquer ferramenta de saúde, ser bem recebido muda desfecho. Aumenta a adesão, melhora a qualidade do cuidado, melhora desfecho do meu paciente. Então, é quase uma obrigação que eu esteja atualizada, que eu esteja aberta a ouvir. Porque eu posso ter muitas vivências e atravessamentos, e isso é uma coisa que a gente aprende dentro da interseccionalidade. Mas eu não sou detentora de todos os saberes. Eu não sou uma pessoa que tive todas as vivências na minha carne. E eu preciso estar com ouvidos atentos e olhos abertos para que quando uma pessoa me trouxer uma vivência diferente, eu saiba como responder, sendo eu uma profissional de saúde que tento ser acolhedora no meu dia a dia. Não é? É sobre isso. Então, na próxima turma, conte comigo. Ai, vai uma maravilha. E já fica aqui, então, o pedido, né? Para que a gente tenha as próximas turmas, viu? O Ministério da Saúde, a OC, vamos abrir outras turmas. Pronto, tá aí o recado dado, hein, gente? Bom, é sempre assim, né? Quando eu tô ali curtindo, amando, encantada pela oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa como você, que tem uma vivência incrível como profissional de saúde, porque longe da gente querer colocar apenas o lugar, não, porque tem que ter a representatividade, sim, mas é um profissional de excelência, e aí a gente tem que estar nesse nível de falar assim, ó, eu sou profissional, eu sou detentor de um saber técnico que tá aqui, que precisa ser dito, precisa ser falado, e precisa ser nomeado, e precisa ser trazido, porque dados, números, não têm rosto. Pacientes têm, profissionais têm. Então, quando a gente olha no rosto de uma pessoa e entende que o discurso ele está literalmente encaixado com a pessoa e as mentes fosforilam no mesmo sentido, isso é muito bom. Isso é uma beleza. E eu estou muito feliz mesmo de ter tido essa oportunidade de conversar sobre um tema que é tão importante, tão caro para mim no meu dia a dia, no meu cuidado, na assistência que eu presto para os meus pacientes. E ter você, que é uma pessoa tanto letrada quanto vivida dentro dessas
peculiaridades, foi muito enriquecedor. E eu imagino que para os nossos telespectadores também. Então, Alícia, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que é isso, obrigada pelas palavras, obrigada pela acolhida. A gente tem que ser bem acolhido, né? Então, fui muito bem acolhida. Já começa por aqui, a promoção da saúde já ocorreu aqui, saiu muito feliz, né? Muito obrigada. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco aqui, né? Olhar no olho das pessoas, agradecer a você que está nos vendo, agradecer a você que está nos ouvindo e a você que não nos ouve e que não nos escuta, que a gente pode, né? Que não nos ouve, não nos escuta ou não nos vê por questões de deficiência, que a gente também aprimore cada vez mais para que a gente chegue cada vez mais as pessoas, né? Que as nossas tecnologias cada vez avancem mais para alcançar todas as pessoas. E só uma última coisinha antes de dizer tchau, né? Eu te falei que eu era paranaense, mas esse meu sotaque de tantos anos em Brasília, e morei em Curitiba, isso e aquilo, me permita finalizar que leite quente faz mal pro dente da gente, né, daí? Muito bom, muito bom. Um beijo pro meu Paraná amado, pra essa piazada aí do Paraná. Ok, muito obrigada, Alícia. E muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até aqui. Pensar saúde para todos também é com você. E você que está conosco, que está acompanhando o @hemodiálogos, está aprendendo um pouquinho a cada dia sobre a saúde dos rins, mas também precisa aprender um pouco de sistema de saúde. E hoje nós tivemos a grande oportunidade de aprender muito sobre isso. Obrigada. Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!